7 em cada 10 famílias brasileiras se endividaram durante a pandemia de Covid-19. Vamos lá para o Rio de Janeiro conversar com a Paula Martini, que ela tem mais detalhes para a gente desse levantamento. Dados quentinhos divulgados hoje no relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, um dos braços da ONU, e foi adiantado com exclusividade aqui para a CNN. A pesquisa mostra o impacto social da Covid-19 e também sugere ações para reverter o cenário. Uma das necessidades apontadas é a redução do desemprego. Pedro Duran conta mais para a gente. Pedro. A gente está falando de um país que tem 12 milhões e 400 mil desempregados, né, Paulo? E justamente esse é um dos dados que o PNUD destaca nesse relatório, que tem orientações para o governo brasileiro em suas diferentes escalas e instâncias, no sentido de tentar evitar que a população brasileira continue se endividando ou que esse endividamento continue prejudicando a economia brasileira. Olha só que dado importante para a gente analisar. A gente está falando que em cada 10 casas brasileiras, 7 têm famílias endividadas por conta da pandemia do coronavírus. Contraíram uma dívida e aí acabaram ficando com esse problema para poder quitar. Só que 42% dessas famílias endividadas não consegue pagar a dívida, não vai conseguir quitar essa dívida sozinha, vai precisar de ajuda para conseguir dar conta de pagar aquilo que contraiu de dívida durante a pandemia. Então, é realmente importante que tenha algum tipo de auxílio por parte do governo ou até de uma forma a esclarecer as maneiras com as quais essas famílias podem pagar as próprias dívidas. Isso não sou eu quem estou dizendo, é o próprio PNUD, que fez lá entre as recomendações para o Brasil, uma de colocar um rito para que o governo estabeleça um passo a passo para que essas famílias possam sair dessa situação. É claro que eles destacam também outras possibilidades, como, por exemplo, a educação financeira, que poderia ser implementada nos colégios brasileiros, nas escolas. Nossas crianças e jovens poderiam ter um estudo e entender como pagar as próprias contas dentro da escola antes de sair de lá e acabar se endividando, né? Marcela, Daniel e Paula. Pois é, né, Pedro? É uma situação muito difícil. 7 em cada 10 famílias brasileiras se endividaram durante a pandemia. É um dado bastante alarmante. Obrigada, Pedro. Vamos aproveitar já conversar com a Priscila Yazbek para ver se tem alguma luz no fim do túnel, né, Priscila? Porque é uma situação difícil. Qual que é o primeiro passo que as pessoas têm que dar? E quando a pessoa está endividada, né, vem aquele horizonte ruim de tipo, para onde eu vou? O que eu faço? Como sair dessa situação, né? É a hora de respirar fundo e tentar encontrar alguns caminhos possíveis, porque é difícil de fato. A gente está vendo uma situação que vem se complicando por causa de queda no rendimento, aumento do desemprego. Todos esses fatores vão afetando muito a situação das famílias. Mas a gente preparou um passo a passo para mostrar algumas possíveis dicas para que as famílias consigam sair desse endividamento. A primeira dica é anotar tudo, todos os seus gastos, colocar numa planilha tudo que você ganha, tudo que você paga, porque não é possível mudar aquilo que não se pode medir. Uma frase de um físico irlandês famosa no mundo das finanças, ou seja, se você não consegue colocar no papel, identificar onde está o problema, você não consegue melhorar. Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo, trocar as dívidas. Então, observar quais são aquelas dívidas que estão com juros muito altos, como, por exemplo, o rotativo do cartão de crédito e cheque especial, e trocar essas dívidas por uma dívida mais vantajosa, como, por exemplo, crédito consignado, e também as fintechs, que podem ter empréstimos mais baratos. E aí também organizar bem sua dívida para, na hora de você negociar, você fazer uma negociação viável e não entrar em uma outra dívida impagável. Terceiro ponto, traçar objetivos para fazer um bom planejamento. Então, eu tenho certeza que Daniel e Marcela, que têm objetivos financeiros muito grandes, importantes na vida deles, eles podem compartilhar com a gente, mas quando você tem um objetivo, você consegue ter mais força para fazer esse planejamento. E o quarto ponto, também tenho certeza que eles seguem, que é cortar os gastos tolos. Então, observar quais são aqueles gastos que você está fazendo no automático e quais são aqueles gastos que te dão felicidade. Daniel e Marcela, vou parar aqui. Quais são os gastos que dão prazer para vocês? Ixi, nossa senhora, peraí, deixa eu pensar aqui. Comida. Sabe o que eu ia muito no impulso de aplicativo de comida, que já tá o cartão cadastrado, então é facinho, pronto, pediu, sendo que tinha comida na geladeira. Era só levantar, fazer, preparar, mas aí... E às vezes você faz uma comida muito mais gostosa do que a comida. E o Daniel faz churrasco de...
Fala! Eu fiz de polvo agora. Aê, Nossa, que delícia. super sofisticado. Pois é, então, é importante, a gente fala brincando aqui, mas é importante observar quais são os gastos que trazem uma felicidade. Um churrasco de polvo, por exemplo, é um gasto que você não vai cortar do orçamento, mas tem gastos que você faz ali à toa. E o 5 ponto e o último aqui é não acreditar em promessas de ganhos mágicos. Então tem muita gente que acaba caindo em golpe, também promessas de investimentos com altos retornos, mas não existe almoço grátis. É importante sempre ter isso em mente. E aí queria deixar aqui uma dica, uma deixa aqui, vender uma pauta ao vivo aqui para o pessoal do live, depois para a gente trazer também dicas de como aumentar a sua renda, porque às vezes a gente traz as dicas de como cortar os gastos, como deixar tudo organizado, mas também um outro ponto importante pode ser também tentar ampliar a renda nesse momento aí de dificuldade para as famílias.